Olá, companheiros! Mais uma vez nos reunimos aqui para fazer a leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Nós estamos sempre rogando a Deus Pai e a Jesus o amparo para que consigamos compreender essas lições tão importantes para a prática na nossa existência. Estamos no livro 3º, capítulo 10, Lei de Liberdade. Item 5, livre-arbítrio. Livre-arbítrio, na parte filosófica, significa liberdade absoluta de determinação e de escolha. Segundo a Revista Espírita de 1866, página 154, abre aspas, consiste na liberdade que o homem tem de pensar e de agir de acordo com a sua vontade nas diferentes situações da vida. É uma das prerrogativas do homem, embora essa liberdade de ação tenha por limites as leis da natureza que ninguém pode transpor. Fecha aspas. De posse dessas definições, vamos à primeira pergunta de Allan Kardec deste item 5, livre-arbítrio, 843. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Esta primeira resposta dos espíritos superiores a Kardec, reforçando assim a definição que vimos. O homem tem a liberdade de pensar e de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Pergunta 844. O homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento? Ele tem a liberdade de agir desde que tenha a vontade de o fazer. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objetivo com as faculdades. Estando os pensamentos da criança em relação com as necessidades da sua idade, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Então, isso é fácil de entender. A criança muito pequenina não tem como, devido à debilidade do corpo, exercer o seu livre-arbítrio. Por isso que nas primeiras fases da vida, essa liberdade é quase nula e vai se desenvolvendo com o desenvolvimento das faculdades, do aprendizado, do manejo do corpo e assim vai. 845. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício de seu livre-arbítrio? As predisposições instintivas são as do espírito antes da sua encarnação. Conforme for ele mais ou menos adiantado, elas podem impedi-lo a atos repreensíveis, no que ele será secundado por espíritos que simpatizem com essas disposições. Mas não há arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Nesse ponto, Kardec nos remete ao item 361 desta obra. Livro 2º, capítulo 7, Retorno à vida corporal. 361. De onde vêm para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? São as do espírito que está nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, mais o homem é propenso ao bem. 361A. Parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um mau espírito. Sim, mas dize antes que é um espírito imperfeito, pois de outra forma se poderia crer nos espíritos sempre maus a que chamais demônio. Retornando aqui ao capítulo 5 no livro 3º sobre livre-arbítrio, e as disposições instintivas, então, que o homem traz, não exerce obstáculo, uma vez que o homem traz exatamente aquilo de que conquistou. É o espírito que faz a conquista, o aprendizado. Portanto, quando reencarna, se for um espírito mais evoluído, voltado ao bem, irá
exercer o seu livre-arbítrio de forma superior àquele que teve problemas com viciações, por exemplo. Pergunta 846 de Kardec. O organismo não influi nos atos da vida? E se influi, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio? O espírito é certamente influenciado pela matéria, que pode entravar as suas manifestações. Eis porque, nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. Mas o instrumento não dá faculdades ao espírito. De resto, é necessário distinguir, neste caso, as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se um homem tem o instinto do assassínio, é seguramente o seu próprio espírito que o possui e que lhe transmite, mas nunca os seus órgãos. Aquele que aniquila o seu pensamento para apenas se ocupar da matéria, faz-se semelhante ao bruto e ainda pior, porque não pensa mais em se premunir contra o mal. É nisto que ele se torna faltoso, pois assim age pela própria vontade. Então vejam, não é o corpo que dá faculdade ao espírito. O corpo é a matéria que o espírito recebe para atuar na sua experiência de vida, buscando manipulá-lo como pode. Nem sempre como deseja, mas como pode. Nesse ponto, Kardec nos remete ao item 367 desta obra, que fala sobre a influência do organismo. Então, vemos na pergunta 367. O espírito, ao se unir ao corpo, identifica-se com a matéria? A matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao se unir ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Nesta resposta e em todas as outras que vêm em sequência, trazem para a gente o esclarecimento sobre essa questão de que não é o corpo que dá a faculdade ao homem, e sim é apenas um instrumento que o homem se utiliza. E o exercício dessas faculdades que o espírito exerce vai depender da condição dos órgãos ali. Se são órgãos mais enfraquecidos pela grosseria da matéria, ele não vai ter tanta disponibilidade de ação. Então, a manifestação, das faculdades do espírito no corpo está subordinado ao desenvolvimento e ao grau de perfeição do próprio instrumento, dos órgãos, Isto está na resposta à pergunta 369 de Allan Kardec. Inclusive, a espiritualidade compara essa situação como a excelência de um trabalho, a excelência da ferramenta. Então, se a ferramenta não é boa, o trabalho não sai perfeito também. E há uma nota de Allan Kardec importante para todos nós, depois da resposta da 370. Vamos ver. Abre aspas. O espírito, ao se encarnar, traz certas predisposições e, se admitirmos para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Se as faculdades tivessem os seus princípios nos órgãos, o homem seria uma máquina, sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade dos seus atos. Teríamos de admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas não são gênios senão porque o acaso lhe deu órgãos especiais, de onde se segue que, sem esses órgãos, eles não seriam gênios, e que o último dos imbecis poderia ter sido um Newton, um Virgílio ou um Rafael, se houvesse sido provido de certos órgãos, suposição que se torna ainda mais absurda quando aplicada às qualidades morais. Assim, segundo esse sistema, São Vicente de Paulo, dotado pela natureza de tal órgão, poderia ter sido um celerado,
e não faltaria ao maior celerado mais do que um órgão para ser um São Vicente de Paulo. Admitir, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são consequentes e se desenvolvem pelo exercício das faculdades, como os músculos pelo movimento, e nada tereis de irracional. Tomemos uma comparação trivial por bem se aplicar ao caso. Através de certos sinais fisionômicos, reconhecereis o homem dado à bebida. São esses sinais que o fazem bêbado ou é o vício da embriaguez que produz os sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades. Fecha aspas. Então, Kardec esclarece muito bem essa questão. Voltando, pergunta 847. A alteração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer perde o domínio do seu pensamento e desde então não tem mais liberdade. Essa alteração é frequentemente uma punição para o espírito que, numa existência, pode ter sido vão e orgulhoso, fazendo o mau uso de suas faculdades. Ele pode renascer no corpo de um idiota, como déspota no corpo de um escravo e um mau rico no de um mendigo. Mas o espírito sofre esse constrangimento, do qual tem perfeita consciência. É nisso que está a ação da matéria. Esse trecho reforça a nota de Allan Kardec que lemos no final do capítulo intitulado Influência do organismo sobre a matéria. 848. As alterações das faculdades intelectuais pela embriaguez desculpa os atos repreensíveis? Não, pois o ébrio voluntariamente se priva da razão para satisfazer paixões brutais. Em lugar de uma falta, comete duas. Aqui é necessária uma reflexão muito importante, que cada um faça um exame de consciência mesmo, de como está exercendo o uso do seu livre-arbítrio. Há muitos de nós, entre aspas, cristãos, que estão nessa condição de viciados ainda de várias situações, não só com relação à bebida alcoólica, às drogas, às medicações, à maledicência e outras situações que causam muito prejuízo próprio e ao próximo. 849. Qual é no homem em estado selvagem a faculdade dominante, o instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade em certas coisas, mas, como a criança, ele aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com a inteligência. Por conseguinte, tu, que é mais esclarecido que um selvagem, é também mais responsável que ele pelo que fazes. E a última pergunta deste item, para conversarmos um pouquinho. 850. A posição social não é às vezes um obstáculo à inteira liberdade de ação? O mundo tem, sem dúvida, as suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta, mas vos deixa a responsabilidade dos poucos esforços que fazeis para superar os obstáculos. Bom, então vimos aqui que o homem tem o livre-arbítrio, a liberdade de pensar e de agir. Mas vimos também que isso é conforme as condições do espírito, encarnado principalmente porque o organismo traz uma influência na questão do livre-arbítrio, embora o organismo não traga faculdades ao espírito. A depender do uso, do manejo que um espírito faça nas suas experiências carnais, pode vir a receber em outras experiências corpos com deficiências, como bem nos foi exemplificado, tanto quanto corpos com condições de exercer faculdades de um espírito superior,
com mais condições e habilidades. Então, tudo vai depender da condição do espírito. E os obstáculos maiores que todos nós devemos transpor se referem com certeza às imperfeições morais, em primeiro lugar, e depois às intelectuais. Amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Então é um ponto ao qual devemos refletir bastante no uso do nosso livre-arbítrio, no exercício do uso cada vez melhor com qualidades do nosso livre-arbítrio. Há um trechinho no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 12, abre aspas, e assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles, porque esta é a lei e os profetas, fecha aspas. Então, sabemos que a posse do livre-arbítrio é adquirida aos poucos de acordo com a condição do espírito. E essa condição, o espírito se apropria dessa condição melhor nas experiências, através das experiências reencarnatórias. No campo do pensamento da mente, o homem possui uma liberdade sem limites, mas essa liberdade, então, pode ser tolhida pela condição do organismo que ele recebe nas suas experiências reencarnatórias, nós vimos aqui, né? Ele pode perder certa liberdade e pode readquirir depois de retomar o equilíbrio, né? Então, nós sabemos que estamos no mundo de provas e expiações, para que a gente repare também, não passe só por experiências novas, mas para expiações de situações que vão nos trazer, né, com o objetivo de nos trazer o reequilíbrio por aquela escolha equivocada, o uso equivocado do nosso livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, ele se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo, de que ele está no mundo criado por Deus para a evolução. No livro Consolador de Emmanuel, na questão 132, ele nos traz, abre aspas, determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens. O determinismo é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas e o livre-arbítrio amplia-se com os valores da educação e da experiência. Acresce observar que sobre ambos pairam as determinações divinas, baseadas na lei do amor, sagrada e única, da qual a profecia foi sempre o mais eloquente testemunho. Na lei das provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo de sua existência, agravando ou amenizando os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. Fecha aspas. E Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 22, afirma, abre aspas, o livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade da consciência. Isto só se pode obter por uma educação e uma preparação prolongada das faculdades humanas, libertação física pela limitação dos apetites, libertação intelectual pela conquista da verdade, libertação moral pela procura da virtude. É esta a obra dos séculos. Fecha aspas. Então, essas palavras estão neste livro de Leon Denis. A obra a que ele se refere é exatamente a reforma íntima que cada um de nós deve fazer. Devemos colocar todo o nosso esforço em nos aproximar
nos afinar cada vez mais com o Cristo Jesus, que é o nosso modelo em todos esses aspectos colocados aqui, físico, intelectual e moral. Então, queridos irmãos, voltando ao nosso Livro dos Espíritos, questão 399, abre aspas, o espírito goza sempre do seu livre-arbítrio e é em virtude dessa liberdade que no estado de espírito escolhe as provas da vida corporal e que, no estado de encarnado, delibera se as cumpre ou não, escolhendo entre o bem e o mal. Denegar ao homem o seu livre-arbítrio é reduzi-lo à condição de máquina. Fecha aspas. Rogamos a Deus Pai Criador que nos auxilie no entendimento dessas palavras e que possamos fazer de cada momento nosso um momento cada vez mais lúcido na experiência que estamos tendo a oportunidade de ter para buscar essa evolução, manejando melhor, pensando melhor, nos elevando para poder nos utilizarmos da bênção do livre-arbítrio de maneira cada vez mais elevada e de maneira que cada vez mais o nosso coração se afine com o do Cristo Jesus. Um grande abraço a todos e até o próximo encontro.